Só lembrando, né, para quem ainda não conhece o projeto do Especialista em Foco, toda quinta-feira à noite a gente entrevista um especialista para falar do que ele mais sabe fazer, que é da área de expertise dele. E hoje, Thalita, você é nossa queridíssima convidada, velho. Quem quiser deixar alguma pergunta no chat já pode deixar. E eu queria agradecer demais, Thali, pelo tempo que você está dedicando aqui pra gente, nessa noite de jogo do Bahia, né? Tá concorrida aí a atenção das pessoas. Thali, eu queria que você contasse, assim, em linhas gerais, bem por alto, o que é que você faz hoje, com o que é que você trabalha? Quero agradecer pelo convite, uma honra estar aqui nesse grupo cirúrgico com tantas pessoas queridas. Repita tudo. Me Você falou conte do aí. jogo do Bahia, eu já ia te responder o Flamengo. Não achei meu fone, então vamos começar. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Já consegui organizar aqui. Thali, eu quero que você diga aqui para quem tá vendo a gente. Quem é Thalita Alves? De onde você veio? O que é que você faz? Conte aí em linhas gerais, para a gente poder Quem é depois Thalita destrinchar. Alves na fila do POM? Gente, Isso. eu sou Thalita, eu sou ginecologista, formei na Escola Baiana com Laurinho. Depois eu fui para São Paulo, fiz residência médica lá de ginecologia e obstetrícia. Minha mãe é gineco, então a gente vai seguindo, né, os caminhos. Fiz residência de GO na Faculdade de Medicina do ABC. Ai, Bel, linda! E fiz depois um fellow, que não chegou a ser uma residência, né? Não tem residência de videolaparoscopia, então foi um fellow em videolaparoscopia e histeroscopia. E depois eu fiquei um tempo no serviço do HC como médica colaboradora, estudando e participando do grupo de endometriose. E fiz também uma pós no CIB de endometriose. E aí eu virei essa endometriótica toda, né? Pois é, velho. Inclusive a gente botou de chamada da live porque quem entra no seu Instagram vê logo, acolhendo endometriose. A gente vai conversar bastante sobre esse assunto aí, né? E por essa trajetória GO, são quantos anos mesmo, GO? São 3 anos de GO. 3 anos de Depois, GO. Um 3 fellow anos. de Depois vídeo, foi um ano de... um ano só de vídeo. E para se aprofundar mais em endometriose, quanto tempo? Nossa, eu fiquei 3, 4 anos no HC. E nesse período que eu fiquei lá, eu também fiz a pós do Círio, que era com as mesmas pessoas, né? Para aprimoramento de técnica, curso de sutura. E até hoje a gente segue naquela sensação de que precisa fazer mais coisa, né? Sim, velho, não acaba nunca, né? Não Especialização acaba. parece que não acaba nunca. Socorro. Rapaz, e aí eu queria também, tá, desenvolver um pouquinho o questionamento que está lá na nossa chamada para live, velho. Endometriose é doença de clínico ou é doença de cirurgião? Onde é que entra o vídeo nessa história? Então, Ou é do gente, ginecologista que pega tudo? pois é, a endometriose, ela é uma doença ginecológica e é uma doença cirúrgica, mais de condução clínica. Então, a abordagem dessa patologia numa mulher, ela precisa ser multidisciplinar. Então, a gente vai precisar do olhar clínico, a gente precisa do olhar cirúrgico, a gente precisa dos amigos cirurgiões, né? Então, é todo um conjunto e precisamos também da equipe multidisciplinar, que vai envolver fisioterapeuta, nutricionista, os psicólogos, os médicos que trabalham com a parte de medicina complementar, que assim, eu sou apaixonada. Cíntia cuida muito das minhas pacientes, Laurinha, que formou com a gente. Sim. Então, é realmente um trabalho em grupo para fazer essa mulher se sentir bem. Mas é ginecológica, hein? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, é uma doença ginecológica. Bom. E você sempre quis trabalhar com isso, sabe? Não. Vou ser bem sincera com vocês. Pois é, velho. Em que momento dessa... Odiava. E acho que tem 3 semanas que eu fui para uma cirurgia com Heron.
e veio um preceptor de São Paulo, porque foi uma abordagem robótica, então ele está nesse processo de operar por robô e estava lá eu. E Sim. aí eu olhei para o preceptor, que ele era da época da residência, e eu lembrava que os R+, que acompanhavam, porque quando eu cheguei ele já não estava mais lá, diziam que saíam do hospital 2, 3 horas da manhã. Aí eu falei para ele, eu não queria fazer endometriose por sua causa, porque a gente tinha aquela ideia de paciente chata, reclamona e de cirurgias longas que não acabavam nunca, e eu dizia, socorro, eu não quero isso, e eu não queria isso. A endometriose que me escolheu, sabia? Ela me escolheu. É, rapaz, engraçado. Eu, na verdade, eu não me lembro nem de você na faculdade, assim, nós somos colegas, né? A gente conviveu junto bastante tempo. Eu não me lembro de você na faculdade comentando de endometriose, assim. Não, não, eu corria disso. Mas eu também não gostava da parte de obstetrícia. Assim, eu gosto da obstetrícia pelo romantismo da obstetrícia, não para seguir aquela carreira de obstetra, sabe? Sim, Eu sempre quis fazer GO, mas eu acho que nossos pais inspiram muito, né? A família inspira sim, muito quando a gente tem uma conexão. E minha mãe, ela é gineco, não fazia obstetrícia, e ela trabalhava muito com esteroscopia. Ela foi uma das pioneiras da esteroscopia aqui. Então eu sim. tinha a ideia de que eu ia ser uma esteroscopia. E na verdade eu fiz a esteroscopia e fui além, né? Porque a laparoscopia, ela exige, sobretudo para o GO, que é uma coisa que é legal para falar aqui, porque o foco são Sim. os estudantes, né? A gente escuta muito, sobretudo aqui na Bahia, que o ginecologista não sabe operar, que o ginecologista é ureter. Então, assim, eu evoluí com essa crença, né? Eu Sim. achava que eu não ia fazer essas coisas. Eu fazer laparoscopia com cirurgiões operando tão bem. Só que é muito legal quando a gente sai daquele núcleo, né, e vai conhecer outros lugares e percebe que a gente pode chegar onde a gente quer chegar. A gente pode conseguir através de estímulos, através de cursos, onde a gente quiser, porque o cirurgião ele foi ensinado, educado a fazer aquilo, então a gente também pode evoluir. Então eu não queria ser uma obstetra, uma ginecologista que só sabia fazer cesárea, que só sabia fazer uma esterectomia aberta, né? Depois que eu entrei na residência e eu vi que era possível, eu fui além. Porque assim, Sim. logicamente é uma curva de aprendizado longa. Eu ainda tô nessa curva, né? E rodeada de pessoas maravilhosas que encaram comigo os casos que são mais complexos, mas assim, não tenho mais medo do ureter, né? Excelente. Pô, Thalita, você falou um negócio aí que é uma crença assim, né? Gente, Eita, meu Deus. desculpa. Tá Eu tive vivo, um segura. probleminha com um meliante chamado whisky. Mas tô ouvindo. Whisky? É o meu Eu vi gato. certo? Ah, É o tá. whisky. É terrível, gente. Que susto, que susto. Eu achei que você tinha dado uns tragos assim Tô antes de aqui, tô começar a aqui. live. Posso ser que ele faça isso de novo, porque ele gostou do trambolho, né? Mas Excelente. Segura ele aí, velho. Não deixa ele fazer isso, não. Tá, eu esqueci o que. Ah, sim, me lembrei. E você comentou uma coisa que a gente sempre toca nessa tecla aqui, que tem muita gente que fica com medo de seguir uma especialidade cirúrgica. E assim, especialidade cirúrgica eu não digo só cirurgia geral, né? Ginecologia já está mais do que provado que tem um braço cirúrgico muito forte, né? sim. Tem muita gente que tem essa crença limitante. Assim, então, será que eu devo fazer cirurgia? Porque eu não sei operar, velho. Não sei operar, sei lá, tenho dificuldade. E, pô, isso na verdade é treinamento, né? É treinamento. É o que eu falo para os alunos que aparecem lá no Hospital da Mulher, por exemplo. Ah, faz essa sutura aqui. Ah, não sei fazer isso, rapaz. Assim, saber você sabe, você precisa treinar. Você precisa treinar. Se você tocasse violão, tocasse piano, e alguém te desse uma partitura, uma cifra, você não ia sair tocando a música na hora assim, perfeito. Você ia ter que treinar. É a Eu mesma ainda tô coisa. no processo do violão, viu, gente? Tá aprendendo violão? Nossa, outro Ou dia você eu vi tá. que você colocou tocando pra sua bebê em casa. Eu falei, nossa, um dia Ah, eu vou rapaz. conseguir. Eu ainda não consegui sair da primeira música que eu aprendi. Eu sigo nela. Mas Treine que é bem gratificante, velho. Assim, é igual cirurgia. Você treinar, você vai longe. O negócio é ter o tempo de treinar, né? Às vezes a gente tem mais tempo de operar do que de tocar violão.
Isso é uma Que coisa legal de interessante. você pontuar, porque realmente quando a gente entra na carreira cirúrgica, seja lá por gineco ou por cirurgia geral, otorrino, né? A gente acaba tendo essa questão do tempo, né? De como manejar nosso tempo para conseguir ser um bom médico, de ser um bom cirurgião, mas também ser um bom pai, né? No meu caso, ter a minha família, ter a minha casa. Então, assim, às vezes é conflitante realmente conseguir distribuir esse tempo. Pô, justíssimo. E, Thali, voltando aqui na sua jornada, pelo que eu entendi, assim, você já ia fazer GO, né? Pensando mais em atuar na área de ginecologia, e, assim, cada dia que passa eu me convenço mais e mais e mais disso. Ginecologia é praticamente uma especialidade cirúrgica. Assim, poucas pessoas eu conheço que só fazem parte clínica. Praticamente todo mundo tem alguma coisa de cirurgia para fazer. Nem que seja estereoscopia, enfim. Sim. E essa especialização em vídeo, né, o fellow de vídeo, você sempre pensou nisso? Você acha que hoje é meio que uma exigência assim da ginecologia? Como é que você encara isso? Laurinho, eu não acho uma exigência da ginecologia, sabe? Eu acho que depende muito do que cada pessoa quer fazer. Mas Sim, aquele médico que faz ginecologia obstetrícia, gosta de operar, eu acho que a vídeo hoje se torna imprescindível. Eu enxergo que se você hoje quer seguir a carreira cirúrgica focado na ginecologia, uma coisa que eu acho muito legal da minha área, tenho muitas possibilidades. Eu tenho um dia que eu quero atender meu consultório, que eu quero falar das minhas naturalícias, de ciclo menstrual. Aí eu já tenho o meu outro dia que é mais focado em atender paciente com indicação cirúrgica. E o outro dia é o dia inteiro no centro cirúrgico. Então, assim, eu tenho um leque de possibilidades que dinamiza a minha semana. Então, como eu enxergo que hoje, se eu não tivesse feito o meu fellow, né, em cirurgia, em laparoscopia, eu teria uma formação incompleta e eu deixaria de desejar, porque a paciente, hoje, ela quer fazer a cirurgia de forma minimamente invasiva, né? Como é que você vai indicar fazer? Porque às vezes a gente acha que a cirurgia do ginecologista é esterectomia. Mas, poxa, sim, existem os cistos de ovário, existem os miomas, que são até mais frequentes do que esse para tratamento de endometriose. E a abordagem por vídeo, que a gente fala, que é a laparoscópica, traz à paciente um benefício absurdo, né? Alta precoce do hospital, um retorno precoce às atividades. A gente hoje está acelerado, ninguém quer ficar mais 20, 30 dias deitado numa cama, né? Com aquela incisão enorme na barriga. Então, realmente, você se especializa mais, mas também para oferecer o melhor. Então, sim, hoje eu enxergo que o médico que faz a residência de GO e ele quer fazer cirurgia, faça a especialização em vídeo, né? Ou acompanhe um serviço, mas saiba ter essa visão laparoscópica, porque assim é uma outra visão, né? É diferente da cirurgia aberta e sim. exige essa rotina de estar olhando, de saber manejar o digital, de saber ter a visão pela televisão, né? Porque não é a mesma coisa de você olhar a olho nu, é um videogame, né? Sim, Então, sim. vale a pena. Agora, a Legal. histeroscopia, hoje, a gente enxerga que ela pode andar separado da laparoscopia. Sim, Claro que o fato de eu fazer as duas coisas me dá um conforto muito maior, porque eu não tenho medo se eu tiver uma complicação, perfurei um útero, tá com sangramento, coisas mais complexas, complicações na histeroscopia não me assustam, porque eu faço a laparoscopia. Então, na pior das sim. hipóteses, eu passo a câmera, eu dou uma olhada, vejo o que está acontecendo, consigo resolver. Então, para mim, eu fico mais tranquila, mas existem colegas que terminam a residência de ginecologia e vão fazer só histeroscopia, o que é bem Sim. legal também. Pois é, rapaz, como é? Assim, finge que eu sou um aluno de primeiro semestre, assim, você sabe nada de nada. Nada de nada. Na residência de GO, o que, é que você via assim, de cirurgia? Como é que era a divisão entre a parte aberta, a parte por vídeo? Ainda existe espaço para cirurgia aberta? Porque às vezes a gente
ver, assim, quando as coisas vão avançando, né? Você já citou aí robô, velho. Eu fico pensando assim, pô, daqui a um tempo não vai ter mais cirurgia aberta, então, né? Já tá entrando até robô na GEO. Conta aí pra mim, como é que você enxerga mais ou menos esse... Como é que foi sua residência, né? E como é que você enxerga que seria a residência ideal, assim, em termos de procedimento, de cirurgia? Laurinho, assim, existem. Primeiro, o aluno que começa a residência de ginecologia e obstetrícia começa muito na obstetrícia. Então, o primeiro contato com a cirurgia vai ser a cesárea, vai ser fazer uma curetagem, vai ser se houver uma laceração vaginal durante o parto, fazer a rafia. Então, ele já começa a ter o contato, né, nesses procedimentos e o vídeo, ele só vai conseguir manejar esse vídeo ao longo da residência. No Sim. R2, no R3. Então, assim, eu fiz residência em São Paulo, então a minha realidade é uma realidade SUS São Paulo, SUS ABC. Então, a gente lá tem um SUS que funciona. Então, eu tinha um centro da mulher, onde as mulheres elas vinham encaminhadas do posto e elas eram alocadas nos diferentes ambulatórios. Então, eu tinha o ambulatório de endoscopia ginecológica, o ambulatório de planejamento familiar, o ambulatório de PBU, que eram as patologias benignas. Então, conforme esses ambulatórios, a gente ia criando as pacientes, né? O R1 sempre atendia, o R2 também. O R3, ele ia mais várzea, né? O R3 é um bom momento, a gente consegue ter uma liberdade. Perfeito. E o R1, ele participava de todas essas cirurgias. E existia uma hierarquia das cirurgias. Então, tinha a cirurgia do R1, tinha a cirurgia do R2, tinha a cirurgia do R3. A Vivo era do R2, do R3. E o R1 que era interessado, ele conseguia rodar um pouquinho mais, né? Quando a gente se esforçava, estava sempre ali presente, era amigo dos R+, a gente conseguia manejar os instrumentais, sobretudo da vídeo, né? Porque era o que era mais diferente. E eu conseguia ver. Então, assim, no SUS existe muito espaço para cirurgia aberta, porque não é todo mundo que faz a laparoscopia e a gente não pode tapar o sol com a peneira. É um material caro, né? É um material bem caro e precisa ter uma indicação para o uso, porque quando a gente começa a usar demais, ele quebra e acaba perdendo o benefício dele nas pacientes que realmente vão fazer a diferença. Então, assim, a cirurgia aberta, ela resolve muitos dos problemas. Resolve. Se a gente puder escolher entre a via aberta e que é a laparotômica, né, e a via laparoscópica, obviamente a via laparoscópica ela é muito melhor para a paciente, mas na ausência dela, a cirurgia aberta, ela tem espaço, né, da esterectomia, da miomectomia, sobretudo naqueles úteros bem volumosos, né, que fazer a laparoscopia já é bem desafiador. Sim. E, só para vocês terem noção, dá para fazer uma esterectomia, retirar o útero de uma mulher pela via laparoscópica, sim. Mas muitas vezes, quando esse útero não sai pelo canal vaginal, quando é um útero muito grande, eu preciso da tecnologia para me ajudar, que se chama mocelador. Só para vocês imaginarem planos de saúde privados que não querem bancar o mocelador. Quem dirá achar isso na rede pública? Então, realmente, a gente ainda utiliza muito a via aberta. E ela, sim, tem bastante espaço ainda. A única coisa que eu quero ressaltar que a via aberta é um pouco que proscrita é a endometriose. Então, escolher a via aberta para endometriose, até no SUS, de primeira indicação, é bem ruim, porque a gente sabe que ela não vai ser tratada da forma adequada. Claro que muitas vezes a gente não tem opção, né? E se oferece o melhor para melhorar a qualidade de vida daquela mulher. Mas não é via de escolha, nem para endometriose, nem para abordagem de cistos ovarianos de aspecto benigno, né? Porque a chance de você ter que tirar aquele ovário sem a precisão do vídeo é alta. Sim. Então, endometriose e cistos de ovário, gente, eu me Gente, desculpa, eu vou segurar o celular. Ele veio correndo do corredor e pulou. Que beleza. Socorro. Rapaz,
Eu tô com duas perguntas engatilhadas aqui, mas eu quero saber desse seu gato terrorista, meu Deus do céu. Por que que ele faz isso? Ele costuma fazer isso? É quando você tá nas lives e você lá gravando Gente, vou vídeo, dizer uma etc. coisa. Desde que ele chegou em casa, ele nunca tinha feito live. Essa é a primeira, tem muito tempo que eu não faço. Então eu não sabia que ele ia ter essa reação, agora eu já sei. É, velho, tem que deixar esse negócio, bota um tripé, né? Pior que não tem jeito, o bicho vai pular, ele vai caçar esse celular. Gente, ele é meliante demais, é terrível. Já tentei educar do amor, carinho, conversa, mas ele tem esse probleminha. Se vocês alunos souberem me dar dicas de gatos, eu ensino a vocês a gineco, a cirurgia, e vocês me dão dicas dos felinos. Eu tô Pô, aceitando, velho, é uma boa troca. né? Otário, o que eu. Tem duas coisas aqui que eu quero te perguntar. Pergunte. É, uma é onde entra o robô nessa história? Você falou do vídeo, falou da. Assim, realmente tem coisa que é melhor fazer aberta, né? Tem coisa que, na verdade, talvez a maior parte tentar por vídeo, né? Algumas coisas você vai ter dificuldade e tal. É, tem coisas que proscrita fazer aberta, endometriose é uma delas, né? Que é a sua área de atuação. E onde é que entra o robô nessa história? Os alunos querem saber Então, do robô, todo mundo quer saber do robô, o robô tá olha, minha gente, bombando aí, velho. o robô é bem curioso, porque eu vi o robô pela primeira vez eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic. E aí lá tinha robô. E aí eu fui lá ver o robô, tem muito tempo isso. E para usar o robô lá, era uma burocracia absurda. Não eram todos os casos. Tinha uma cautela muito grande. Os Estados Unidos, eles são bem rigorosos, né, nos protocolos deles do que se pode e não pode fazer com o paciente por causa do saúde. E o resumo da ópera foi que eu achei o robô o máximo, mas eu achava que aquilo era fora da realidade do Brasil. Porque se lá é tão rigoroso usar robô, não vai ter lá, né? E de repente houve esse boom do robô que começou na urologia. E eu de início eu fiquei meio assim, na gineco, isso não vai pegar, não vai dar certo esse Sim, robô. Mas o que é que eu enxergo hoje? O robô ele tem muitos benefícios. Apesar da literatura não demonstrar ainda que existe uma superioridade do robô com relação à laparoscopia, então, por exemplo, se a paciente ela não pode arcar com os custos de um robô porque é caro, né? Ela tem que pagar uma taxa para usar. A laparoscopia atende. E o robô é muito mais fácil do que a cirurgia laparoscópica. Então, por exemplo, eu já tive toda essa experiência com laparoscopia. Vamos supor que daqui a um tempo as pessoas só operem robô. É muito mais fácil você sentar no robô e fazer o procedimento cirúrgico do que pela laparoscopia. Por quê? O robô não treme, não cansa. O robô, ele tá ali com a precisão, né? E existem locais em que miomas, por exemplo, tornam a cirurgia laparoscópica mais difícil. A sim, endometriose de compartimento lateral, a endometriose, por exemplo, gente, que foge do beabá, que é atrás do útero, intestino, essa endometriose é uma endometriose que a gente já tem um manejo mais fácil. Mas quando essa endometriose vai se implantar em diafragma, quando ela penetra pelo nervo hipogástrico, vai entrando por toda aquela parte pararetal, pelo lado lateral, você conseguir acessar esses espaços pela laparoscopia é bem mais difícil. E o robô, ele traz a ergonomia, porque o médico cirurgião, ele fica sentadinho, bonitinho, e o cirurgião fica auxiliando com as meninas para entrar, mas ele tem 4 braços lá para estar segurando as estruturas, para estar afastando. Então, assim, na ergonomia do médico para realizar o procedimento é muito melhor, realmente, em alguns sim, casos. Em outros, não justifica você fazer pelo robô, porque, primeiro, ele é mais caro. Segundo, as incisões são maiores. Esteticamente, para paciente, por exemplo, a laparoscopia é melhor. O robô ele faz incisões maiores. sim. Então, é como tudo nessa vida. A gente tem que ter critério, a gente tem que ter equilíbrio, né, nas nossas escolhas e sempre, sempre, sempre dividir com o outro lado, que é o paciente. Às vezes a gente quer fazer uma coisa de um jeito, mas quando a gente coloca
para o paciente, ele fala assim, não, doutor, eu não quero fazer dessa forma. Eu quero fazer da outra forma. E, muitas vezes, a medicina, ela não funciona como engenharia, onde 2, 2 vai ser igual a 4, né? A gente tem que ter tato para saber acolher, para saber indicar e, sobretudo, para, às vezes, ser contrariado, né? E de enxergar que é o corpo do outro, né? Não é o nosso corpo. Então, por mais que o robô ele tenha os benefícios, e a gente precisa ser criterioso na escolha dele, mas que é bem interessante, viu? Sim. Rapaz, você comentou da questão da, assim, a ergonomia e tal, mas essa facilidade que o robô traz, às vezes, de acessar alguns locais que são difíceis para laparoscopia, né? Sim, Que acho que é uma... Para quem é da cabeça e pescoço, se identifica bem com isso aí. Porque o robô, hoje, na cabeça e pescoço, ele é praticamente uma... Para quem vai operar orofaringe, base de língua, supraglote, o robô é praticamente uma revolução. Porque, né? classicamente, você precisa fender a mandíbula para ganhar acesso à orofaringe, se você quiser fazer uma cirurgia oncológica, né, com margem. Enquanto que o robô consegue fazer isso por transoral, né? Tipo, a morbidade é milhões de vezes menor porque o robô tem essa facilidade de acesso, né? Mas, assim, dispenso comentários. Realmente a questão do acesso ao robô, né? A você operar com o robô é muito mais complicado. São poucos que tem. A fila para operar é muito grande. E aqui em Salvador, pelo menos, a Uro tá dominando tudo, né? A Uro domina tudo. A Uro domina tudo. E, Thali, a outra pergunta, velho. Quando foi que virou a chave para endometriose? Quando foi que você se apaixonou e foi sugada aí para essa área? Foi escolhida. Como Olha o que é que você foi aconteceu. escolhido? Meu pai, a culpa é toda dele. Porque foi assim. Eu fiz minha residência. Aí, quando eu tava no R3, eu já sabia que eu queria vídeo, já sabia que eu queria fazer esteroscopia. E aí meu pai começou a buzinar na minha cabeça. Você tem que fazer tal coisa. Você tem que seguir tal médico. Você tem que... Era tanto você tem que. Que eu falei, meu Sim, pai, eu não vou. Porque ele queria que eu fosse para outros serviços, conhecer outras coisas. E eu já tava tão feliz ali, já conhecia todo mundo. Na residência, vocês vão sempre ter os mitos, né? Ah, se você for para tal serviço, ninguém vai deixar você operar. Se você for para tal lugar, vão te maltratar. E você não quer, né, sair da sua zona de conforto. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí, quando eu fui fazer esse estágio fora, um dos preceptores, gente, o Meliante se preparando para atacar de novo, mas dessa vez meu celular está aqui, não vai cair. cadê ele? Cadê ele? Filma ele aí, velho. Whisky, vem aqui conhecer os amigos. Vem aqui, filho. Cara Ó, de bandido assim mesmo. parece que é bonzinho, né? Capeta. Vai, filho, vai. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, um médico de lá, o que curioso, virou para mim e falou assim: você tem que conhecer Dr. Maurício Abrão. Você tem que conhecer. E era um dos médicos que meu pai ficava buzinando na minha cabeça, porque ele era muito amigo de um amigo do meu pai aqui, que hoje é com quem eu trabalho, que é Dr. Lino. Sim. E aí eu voltei. Vocês acham que eu fui atrás do Dr. Maurício Abrão? Eu não, eu queria sombra, água fresca, terminar minha residência, voltar para Salvador. Eu tava assim, né? E aí, meu pai me liga e fala assim: Lino quer que você vá acompanhar o Dr. Maurício. Eu falei, meu pai, não me arranje mais coisa não, já fiz muito. 3 anos de residência, eu não aguento mais perder noite, eu tô cansada. Era assim. E eu ligava pra minha mãe chorando e ela dizia, você já terminou de chorar? Agora você vai atender suas fichas, as 60 fichas da mama que tinha lá pra eu atender. E aí, estava eu num congresso, depois de dar todas essas negativas, encontro Dr. Lino. Aí ele vira pra mim e fala assim, Thalitinha, vem aqui que eu quero te apresentar uma pessoa. Esse aqui é Dr. Maurício. Maurício, ela quer assistir suas cirurgias. Aí ele fez assim, Ótimo. você quer? Você quer? Eu Por ia que não dizer que disse não. antes? Meu Eu Deus do falei, céu. lógico que eu quero. E aí, gente, doutor Maurício operava 5 horas da manhã. 5 horas ele estava lá bonitinho no centro cirúrgico. E eu morava no ABC. Eu saía 4 horas da manhã do ABC para ir assistir as cirurgias dele. Rapaz, que sofrimento, velho. Então, só que aí, quando eu comecei a fazer isso, eu vi um outro mundo que eu não conhecia ainda. Eu parei, não era um serviço, era um serviço.
privado, de um hospital que funcionava, com uma equipe que operava maravilhosamente bem. E aquilo foi me encantando e eu fiquei, nossa, é possível. E aí, o doutor Maurício me carregou para o serviço do HC, que era um serviço de endometriose. E eu não sei falar a vocês o que aconteceu, mas eu aprendi a ouvir elas, a cuidar delas. E eu tirei todo aquele estigma de que elas são insuportáveis, de que elas são chatas. E eu comecei a ver que muitas vezes a gente acha isso porque a gente não sabe lidar com a pessoa. Então é mais fácil julgar, né? É mais fácil afastar. E eu comecei a acompanhar o serviço do HC, comecei a gostar da endometriose, aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver que era uma doença de causa multifatorial, que de acompanhamento multidisciplinar. E aí eu comecei a perceber que os anticoncepcionais eles não são indicados para tratar no sentido de cuidar da evolução da doença. E aí eu comecei a ficar mais curiosa disso, porque realmente tem pacientes que não melhoram. Mesmo que você dê anticoncepcional, que você opere, que você faça, que você aconteça, elas não melhoram. E eu comecei a estudar a parte de medicina complementar e aplicar isso com as pacientes e comecei a acreditar nessa melhora da endometriose. E por isso até veio o nome do meu Instagram, Acolhendo Endometriose, porque na verdade foi o que eu senti que me puxou para esse caminho. Então, assim, eu não escolhi isso, mas a vida me colocou e hoje é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto. Quando as pessoas falam assim, Thalia, eu atendi uma paciente com endometriose e tal, não sei o que, eu já vou te mandar. Eu falei, manda. Eu adoro. Pô, sucesso. Bonito isso aí. É bem legal. É uma história... É bom, né, quando acontece isso. Né, essa minha, porque com certeza. Ela queria acabar nessa vida. Sim, sim. E é uma área, assim, é bem o que você falou, né? É uma paciente que tem, assim, tem algumas demandas bem específicas, né? E, pô, às vezes é um paciente que sofre de dor crônica, né? Dor crônica é um negócio que não é fácil de você manejar, parece que isso mexe um pouquinho com o humor da pessoa de longo prazo, assim, digamos. Mas eu queria que você, que trata dessas coisas, conte mais pra mim como é que é o perfil do paciente, o que é que você acha que deve ser o perfil do médico que lida com isso, como é que é a equipe, vamos destrinchando isso aí. Vamos. A endometriose, por essa característica dela ser multifacetada, né? Eu não tenho como descrever uma paciente de endometriose para vocês, porque cada uma é de um jeito. Assim, é incrível. E elas leem todas aquelas descrições que tem no Google. A mulher que tem endometriose, ela vai ter dor na relação sexual, ela vai ter dor crônica, ela vai ter infertilidade, ela vai ser infeliz, ela não vai ter qualidade de vida. E isso também traz uma noia para as mulheres quando elas diagnosticam, porque às vezes elas são assintomáticas. Então, a primeira coisa que assim, eu penso que a gente tem que fazer com essa mulher que foi diagnosticada com endometriose é colocar ela no cenário dela. De não deixá-la acreditar que tudo aquilo que é descrito sobre endometriose vai acontecer com ela e que ela não é uma endometriose ambulante. Porque às vezes eu vejo também elas se juntando com endometriose, mas aí vira um ambiente onde só se fala de doença, de tristeza, de dor. E essa mulher ela não consegue realmente enxergar uma vida sem dor. E quando a gente fala de dor central, que foi uma coisa que você comentou, a dor central, ela não é uma dor psicológica, ela é uma dor que existe. Mas se a gente não trouxer mecanismos que façam esse cérebro entender que essa mulher merece e ela pode viver sem dor, você pode fazer cirurgia, tirar todas as lesões e ela vai continuar sentindo dor. E vai voltar para mim e vai dizer assim, você não fez tudo, você não tirou as lesões. Então, é importante ter esse olhar integral e não olhar a mulher com endometriose como uma doente. Olhar ela como uma mulher que pode ser como qualquer outra, mas que ela tem pormenores, como, por exemplo, a pessoa que tem uma enxaqueca, a pessoa que tem uma pressão alta. Ela vai ter certos cuidados ao longo da vida dela, mas isso não traz a ela um fardo de que ela vai ser infeliz, que ela vai ser infértil. E uma coisa que eu tento sempre trazer é a leveza. Porque eu sei
que tem situações que são bem desafiadoras. Eu sei que é muito desafiador você dormir e acordar com dor. Mas eu sei também que muitas vezes a vida coloca a gente em situações que a gente não escolheu. E aí, a gente tem que saber viver bem com aquela patologia. Porque eu falo pra ela assim, você tem duas escolhas. Ou você escolhe viver lamentando, se queixando de algo que não existe um remédio que vai te curar. Ou você tenta olhar o lado bom disso e faz transformações na sua vida. E, gente, eu tenho tanto resultado bom de paciente que melhora dos hábitos e fica bem. Hoje eu atendi uma que tinha dor na relação sexual. Ela tinha muita dor na relação e ela tem foco de endometriose. Mas, assim, o foco dela é muito discreto. E é curioso, porque o sintoma não tem relação com a gravidade da doença. Então, a mulher ela pode ter, assim, endometriose até no cérebro e não sentir nada, assim como ela pode ter um pouquinho e sentir muito. Então, a gente tem que valorizar a queixa que ela traz, e não apenas o exame de imagem, né? Olhar assim, ó, ela tem muito, vamos fazer. Não. O que ela sente? E essa mulher, ela não tinha muita imagem, não tinha no exame físico muito achado, mas ela tinha muita dor. E no exame físico eu percebi que essa dor dela vinha também de uma tensão da musculatura. Ela era tão tensa, tão tensa, tão tensa, que ela sentia a dor de um músculo de tanto contrair. E aí eu mandei ela para fisioterapia, simplesmente fisioterapia, que às vezes a gente não quer, né? A gente quer um remédio. Ela me deu um remédio. Mas, não é? O milagre, que é o milagre, né? A solução. A pílula. E aí, né? Porque assim, não sou eu que falo que o remédio não funciona. Como elas chegam pra mim, elas já tomaram de tudo. E nada melhora e não aguentam mais tomar remédio. É o que eu mais amo na vida. Porque aí tudo que eu falo, o que eu falo, fazem sentido, né? Porque elas veem que realmente ou elas acreditam em mim ou não serve mais nada. E essa paciente, ela foi, fez as sessões de fisioterapia, a fisioterapeuta focada em assoalho pélvico, fez acupuntura com Cíntia. Sim. E ela não sente mais nada. A endometriose está lá. Ou seja, não era um caso cirúrgico. E aí vem também a importância dessa paciente, que foi uma das perguntas que você fez, né? Da paciente estar com o médico que tenha a capacidade cirúrgica, porque um médico que tem a habilidade cirúrgica, ele vai saber dizer se o caso é cirúrgico ou não, mas também tem um olhar clínico para saber dizer assim, ó, seu caso não é cirúrgico, porque se eu te operar, você não vai melhorar, porque a sua dor não era da endometriose, é uma dor que a endometriose transformou em uma contração da sua musculatura. E a musculatura dela soltou com a fisioterapia e ela tá ótima. Bom, rapaz, olha, teve um negócio aí que você falou, Thali, que isso aí vale ouro. Engraçado que talvez para um ouvinte mais distraído assim, tenha passado batido, mas você falou um negócio assim, paciente que tem doença crônica, né? Endometriose, infelizmente, é uma doença crônica, você recebe diagnóstico, ela tem como você resolver 100%, até você comentou, você pode tirar todos os implantes e às vezes os sintomas continuam, né? A pessoa que tem uma doença crônica, ela tem dois caminhos, né, digamos assim. Um de se lamentar, outro de enfrentar, encarar aquilo ali como uma realidade, né? E assim, quem tem essa percepção como médico, né, consegue estimular o paciente a seguir esse caminho mais, digamos assim, positivo, né? De Sim. enfrentamento da doença, não necessariamente de enfrentamento de bater de frente, mas tem que encarar como um casamento. Que foi até um negócio que eu ouvi de um professor lá da Escola Paulista, que eu nunca me esqueci. Disse, rapaz, doença crônica é um casamento, só que não tem divórcio. Você tem que aprender a conviver. Não tem jeito. E é engraçado porque às vezes nesse aprendizado de convivência, ela fica quieta, né? Você tem a doença, mas às vezes ela não faz nada com você. Vocês fiquem ali bem, né? Pois é. O médico, cirurgião clínico, enfim, que entende isso, serve para qualquer pessoa que está fazendo medicina. Pô, tá dando os dois na frente dos outros. Que acha que doença, enfim, não entende muito bem o processo, né? O que é que acontece com o paciente. Enfim. Valeu isso aí. Eu estava quase anotando aqui. Pô, isso é bom, isso é importante.
Você sabe que hoje, Sim, por conta da endometriose, eu comecei a estudar o holístico, né? Essas questões sim. sobrenaturais, essas questões mais de se conectar com a espiritualidade, com a medicina complementar, eu não gosto de falar alternativa, porque eu acho que realmente se complementa. E quando a gente começa a estudar as teorias da medicina tradicional, tradicional mesmo, das tradições, né? A tradição chinesa, a tradição indiana, as tradições indígenas, todas elas falam muito de que as doenças surgem por desequilíbrio entre o nosso estado espiritual e a nossa mente, né? E muitas vezes a pessoa não precisa ter uma religião ou não precisa acreditar nessa questão espiritual, mas entender que nós não somos robôs. E tudo que a gente sente é um reflexo do que a gente oferta para o nosso corpo. Então, ao invés da gente tentar sempre achar que o que vem diferente do que a gente espera, porque no fundo a gente não espera ficar doente, a gente não espera ficar triste, né? A gente cultiva muito aquela ideia de felicidade e até cria esse estado de felicidade tóxica, que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Eu, às vezes, Exatamente. eu mesmo brigo comigo, às vezes, de dizer assim, fique chateada, pelo amor de Deus, você não tem que estar poliana o tempo todo. Mas que é importante a gente se conhecer para entender os sinais que o corpo fala, porque muitas vezes as doenças elas vêm para isso, para trazer essa conexão da gente perceber o que é realmente importante para a gente, né? Porque até na nossa vida como médico, que a gente está sempre ouvindo o outro, cuidando do outro, é importante a gente também se ouvir e saber qual é o nosso limite, porque quando a gente passa desse limite, a gente também adoece. E aí, como é que a gente Exato. cuida do outro não estando bem? Então é importante trazer isso para dentro, seguir essas tradições, valorizar, né? Porque às vezes a gente na medicina baseada em evidências quer sempre uma evidência e muitas vezes essas questões emocionais, a gente não evidencia, né? Não tem como evidenciar tudo. Tem uma parte muito subjetiva da Tem. medicina, né? Que realmente não vai ter evidência assim. Difícil, né? Você colocar em número. Enfim, tem algumas coisas que da medicina são muito complicadas a gente colocar em número, né? Trazer Né? evidência. Tá limitando. E conte aí pra mim, Thales, você estava falando, você começou a falar da questão da equipe multidisciplinar, né? Como é hoje em dia a sua. Por exemplo, eu, cirurgião de cabeça e pescoço, meu dia a dia é lidar com endócrino, lidar com médico nuclear, lidar com radioterapeuta, com um radiologista também, né? Com um oncologista clínico. E a equipe multi mais expandida Com mesmo, as né? Nutricionista, ginecologistas que te fisioterapeuta, mandam os nódulos de tireoide, você não ginecologista. sabe o que é que fazer. Muito Nódulo de obrigado. tireoide, procure Laura. Muito agradecida. É, conta aí pra mim, como é a pessoa que atua com endometriose? Qual que é a equipe ideal? Quais são os profissionais que devem cercar esse... Assim, primeiro, você é ginecologista, né? Quem são os outros profissionais que lidam também diretamente com endometriose, como você falou, né? Com olhar clínico, cirúrgico, e os profissionais que trabalham de uma forma mais ampla, assim, para formar essa equipe multidisciplinar, essa equipe mais completa que você estava comentando. Então, a gente precisa ter na equipe o ginecologista, ele é o médico que cuida da endometriose, e junto dele, um cirurgião que cuide da parte intestinal. Tem endometriose, em rim, em ureter, a gente vai precisar do urologista. Na nossa equipe tem um cirurgião oncológico, que é Heron, porque é maravilhoso isso, né? Porque ele mexe com tudo, então a gente não se estressa. Fisioterapeuta, acupuntura, terapia, nutricionista. Uma coisa bem interessante é que uma das teorias mais aceitas hoje para o desenvolvimento da endometriose é a teoria epigenética. E pela teoria epigenética, a alimentação tem uma interferência absurda, né? Então, a gente precisa da nutricionista junto. E uma coisa que eu falo assim para as pacientes é: não precisa entrar numa caixinha. Você não precisa estar na caixinha da vegana, da vegetariana, da caixinha que faz, que acontece. Mas você precisa sentir o que é que faz melhor para o seu corpo e o que é mais nocivo, né? Porque hoje a gente come muita coisa que não é comida de verdade.
A gente come aquele leite que foi processado 1000 vezes. Não é um leite de uma vaquinha bonitinha, feliz. Né? É uma leite de uma vaquinha estressada, de uma Sim. vaquinha que foi separada do bezerro. Então, assim, tudo isso vai interferir em questões imunológicas, em questões genéticas do animal que pode vir para a gente, né? Que é a epigenética. Então, eu enxergo que a nutricionista ela tem que estar bem atrelada com a gente para dividir também essa responsabilidade do que é o ideal para aquele paciente, daquela paciente estar comendo. E uma outra coisa interessante é que na literatura já se descreve uma relação muito grande de endometriose com doenças autoimunes. Se é pela questão imunológica que a endometriose está ligada, ou se é porque essas doenças coexistem mesmo, né? Não necessariamente a endometriose vai levar a síndrome do intestino irritável. Sim. Mas, muitas vezes, a mulher tem dor e não é pelo foco de endometriose. Ela tem dor por intolerâncias alimentares, ela tem dor porque ela tem alguma síndrome do intestino irritável, Crohn, tantas outras coisas que podem causar dor pélvica. E quando a Sim. gente acha o diagnóstico de endometriose, é muito comum que aquela mulher seja diagnosticada apenas com endometriose, tudo que ela sente é endometriose, então ela não melhora. Uhum. Então, às vezes, eu preciso que ela passe com gastro, eu preciso que ela passe com uma nutricionista mais focada no aparelho, no trato gastrointestinal, eu preciso que ela passe no coloprocto, independentemente dela ter ou não lesão no intestino, para que a gente investigue outras coisas. Então, valorizar a queixa da paciente, olhar ela como um todo, né? Então, a paciente com endometriose, ela roda bastante. Ela roda. É como se fosse a pontinha do iceberg, né? Tipo, É, às vezes a endometriose não leva a culpa de algumas coisas que acontecem em conjunto ali, que não necessariamente é a endometriose que justifica, né? Todos os sintomas. sim, sim. E aí entra a gente para acompanhar essa paciente, hein, velho? E aí Entra. realmente, cara, tem que ter Entra um é gente. arsenal. Né? Agora, é Eu bem tô, legal isso, porque a gente vai sim, criando também uma rede de apoio, né? com Uma rede certeza. de apoio ao cuidado daquela paciente. E ela vai se sentindo acolhida. E isso também é uma coisa que ajuda ela a melhorar dos sintomas, porque ela passa a ser olhada, ela passa a ser ouvida, ela aprende a se cuidar. E isso já é algo enorme, né? Porque muitas vezes a gente não para se cuidar. Às vezes a Sim, endometriose só quer que você se olhe e se cuide. sim. Eu tava vendo aqui o chat, tá ali, para ver as perguntas aqui que apareceram. E aí, a primeira, velho, que eu tô vendo aqui é se toda cirurgiã tem gato. Helena Ah, é. Alvarenga. Excelente pergunta, Helena. Ela disse, inclusive, que tem uma teoria sobre gatos. Eu queria que ela discorresse um pouco mais sobre o assunto. Eu também quero. Sobretudo ao Fiquei cuidado do curioso. gato. Como controlar o gato nas lives no Instagram. Como controlar o gato? Toda cirurgiã tem gato? Será que tem? Eu não sei. É, você, como cirurgião, o que é que você acha? Gente, eu não acho que toda cirurgiã tem gato, não, viu? O Whisky veio bater aqui de uma amiga minha que achou ele dentro do motor de um carro, botou um laço e despachou ele aqui em casa. No motor de um carro? Foi assim, não foi porque, tipo assim, ah, eu quero muito ter um gato. Foi adotado. É, mas Ganhou eu na amo Mega ele. Sena. Ele é assim, terrível, mas a gente vai se adaptando. Mas assim, eu não conheço tantas cirurgiãs assim que tem gato, não. Faz uma chuva de elogios aqui a doutora Thalita. Ai, Esse obrigada. chat tá recheado, velho. Deixa eu ver. Eu tinha visto outra pergunta aqui, tá até difícil de achar nos elogios aqui, meu Deus do céu. Se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada. O vento do ventilador tá atrapalhando, velho. Laurinha, você vai ter que fazer uma edição na live. Cortes. É, Cortes na live. No momento que meliante. nada, deixa aí, pô, deixa aí, gente. Eu Besteira, isso vou dar acontece. risada. Exatamente. O procedimento laparoscópico, a paciente leva que tipo de anestesia? Talvez eu saiba Anestesia essa geral, gente. Laparoscopia é geral, só né? anestesia geral. Excelente. Vamos ver, vamos ver. Duas perguntas aqui. A mulher ao engravidar com endometriose, depois do parto, pode amamentar? Oxente, minha gente. Pode e deve. É Ó, por que você pensou que mulher com endometriose não pode amamentar?
Boa pergunta. Pode. Mulher com endometriose pode fazer tudo, viu? Vida normal? Vida normal. Pode comer lasanha de camarão, sarapatel e tudo? Pode, mas é bom ter equilíbrio, né? Não é Sarapatel bom sempre com uma pra cervejinha, ninguém né? ficar Esse comendo equilíbrio. muita lasanha e muito sarapatel. Endometriose e varizes pélvicas, há alguma correlação? Então, na verdade, não tem uma associação de endometriose em si com varizes pélvicas, porque são fisiopatologias diferentes, mas as duas dão dor. As varizes pélvicas dão bastante dor para os pacientes. Sim. Mas a princípio, sem correlação Não fisiopatológica, tem né? correlação. Não. Entendi. Rapaz, nunca pensaria nessas perguntas aqui não, velho. Boas perguntas. Danilo Abreu e Viviane Silva. O que são pólipos? Doutora, quais hospitais você atende? Aí, ó, faz o jabaí. Deixa aí telefone para contato, Gente, agenda. Clínica Ságio. Podem entrar no meu Instagram, Ah, é que no tem Instagram. lá, onde eu atendo bonitinho. E o que é pólipo? Pólipo, tem pólipo em tudo que é canto, né? O pólipo do útero é um conjunto de células que formam tipo uma verruguinha, sabe, gente? É uma verruga, tipo que dá na pele. Só que os pólipos, sobretudo os endometriais, que são células do endométrio, que é a parte de dentro do útero, existe um risco de malignização, de virar câncer. A chance de virar câncer é muito, muito baixo. Muito baixo. Só que a gente não consegue acompanhar esse pólipo e saber assim, ó, agora ele vai malignizar, vamos tirar. Então acaba se preconizando. E pólipos grandes, acima de 1,5 centímetros, tem indicação de serem retirados, porque o procedimento ele é muito tranquilo, é de baixo risco. Então compensa você tirar o pólipo mesmo sabendo que na maioria dos casos ele vai ser benigno. Sim. Deu para entender? Rapaz, deu para entender, sim. Deu, né? Mas assim, não que apareceu uma paciente com pólipo endometrial, vai direto para você, velho. Assim, mas deu para entender. Eu acho que é isso. E aí, Thalia, eu queria que, pra gente já encerrar, a gente já tá falando aqui um tempão, já tá completando aqui 1 hora de live, daqui a pouco todo mundo tem que dormir. Eu queria que você desse, assim, uma dica pra... Tem muito aluno, né, que assiste a gente aqui. E aí eu queria que você pensasse, assim, fosse buscar na sua mente dicas que você gostaria de saber quando você estava começando a faculdade de medicina. Será que você consegue pensar em alguma coisa aí? Especialmente para quem quer seguir a área cirúrgica, né? Sim, tenho boas dicas, porque eu tenho agora uma criaturinha, que é a minha irmã, que vai formar. Então, eu às vezes acordo com os áudios dela. Ah, porque residência tal, residência tal, residência tal. E aí, às vezes, eu fico pensando, o que é que eu posso falar para ela para dizer relaxe, sabe? Porque eu percebo que às vezes não, gente. Quando a gente para ver, sempre tentamos colocar a felicidade, o bem-estar para frente. A gente tá no segundo ano colegial, mas o bom é o terceiro. Aí chega no terceiro, não, o bom é a faculdade. E nunca tá bom, né? A gente sempre tá indo mais além. E isso faz parte um pouco do ciclo da sociedade. A sociedade faz um pouco isso com a gente, que a gente se movimente sempre queira estar num lugar onde a gente não está, ou sempre com medo de algo que a gente ainda não viveu. Então, assim, se eu posso dar uma sugestão para vocês, aproveite cada fase. Tá no primeiro ano, aproveite tudo que o primeiro ano vai dar. Eu sei que tem coisas que são chatas, mas não queiram chegar lá no internato, por exemplo, porque vocês vão fazer e vão acontecer, porque depois passam, os anos passam e quando você olha para trás passou tudo, sabe? E cada fase, ela tem sua importância. Então, não passem, por exemplo, o internato querendo estudar para passar na residência. Passem o internato estudando as coisas do internato, aprendendo. Gente, vocês imaginam o poder que é vocês estarem em um hospital cheio de preceptores, cheio de pacientes, sem ter uma responsabilidade grande de assumir aquilo, de poder errar, de poder discutir, de poder falar assim, ó, não quero ver esse caso não, eu vou lá no outro que tá mais legal.
depois vocês não conseguem mais fazer isso. Então, assim, vale a pena aproveitar cada momento, cada oportunidade. Não precisa ter certeza do que quer fazer. Olha, eu vejo tanta gente que tinha certeza do que queria fazer e depois de anos muda tudo. Então, não se prendam, porque a vida, ela mostra dia após dia que a gente não controla nada. A gente tem que fazer o que o nosso coração manda e aproveitar cada momento. E se depois mudar de ideia, tá tudo bem. Sempre há tempo para se mudar de ideia. E sempre, gente, seguir de forma ética, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa levar é a ética, é a parceria, é ter respeito pelo paciente, ter respeito pelos colegas que estão ali, porque nossa área é uma área mais subjetiva, né? Uma área que a gente está mais livre. A gente não tem um chefe de uma empresa dizendo o que a gente pode ou não pode fazer, a gente não tem um chefe de uma empresa dizendo a roupa que pode, que não pode usar. Então a gente é livre, né? Nós somos autônomos, mas que nessa autonomia a gente saiba acolher o próximo, olhar o próximo, não que a gente não seja, que vocês não sejam tratores, né? Vocês não queiram passar por cima de tudo e de todos, porque o sucesso ele vai chegar no seu momento, do seu jeito, e o que é para ser seu vai ser seu. Eu falo isso para minha irmã, sabe? Aproveite seu internato, tudo isso eu falo para ela. Não fique tão estressada, apesar de eu saber que faz parte esse estresse, faz parte essa tensão, mas eu sinto que o dever de quem está mais na frente é acalmar, é dizer que vai chegar, que vai dar certo. E você, Laurinho, o que é que você acha? Qual é a sua dica? Eu gostei muito do que você falou, assim, aproveitar a jornada, né? Inclusive, eu me identifiquei com várias coisas que você comentou aí, tipo, pô, velho, tudo muda muito. Eu tinha até, no comecinho do foco cirúrgico, eu comecei a tocar nesse assunto, eu ia fazer uro, velho, a faculdade praticamente inteira, eu ia fazer urologia, eu ia fazer cirurgia desde o começo, né? E acompanhava muito a cirurgia do Dr. Juncal, lá no espanhol na época, não imagino. E assim, eu ia fazer urologia, era certo isso, era certo, ia fazer urologia. Né? Já entrei na cirurgia geral pensando em uro, e no fim das contas não fiz uro, fiz cabeça e pescoço, e acabei meio que seguindo, da mesma forma que para você meio que virou a chave da endometriose, para mim virou a chave dos pacientes oncológicos, né? Que a cabeça e pescoço é uma área eminentemente oncológica, né? Você lida muito com câncer. E era uma coisa que, nossa, eu nunca na vida tinha pensado que eu ia atuar nisso, né? E é isso, aproveita a jornada, relaxa, as coisas vão aparecendo, enfim, é só você estar atento para aquilo que te interessa, para as oportunidades, e não deixar as coisas simplesmente passarem, né? Você aproveita, olha aquilo ali, vive aquela experiência. E é o que você falou, né? Cada semestre, viva esse semestre, não fique vivendo o próximo, né? Não entra no médio curso no quarto ano, porque não faz o menor sentido isso. Viva o seu internato, até porque hoje as provas práticas, né? Elas são feitas justamente para quem viveu o internato se destacar. Enfim, essas dicas aí são as mais importantes mesmo. Acho que para quem está na faculdade, ouvir isso aí, pelo amor de Deus, ouça e põe em prática, né? Que vale muito a pena. Né? Thali, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu acho que valeu demais, velho. E já deu um bom tempo aqui de conversa, né? Se deixasse, eu tô vendo que esse negócio ia render até, sei lá, que hora da noite. Daqui a pouco a rede derruba. Pô, muitíssimo obrigado. Foi ótimo. Bom demais, né? E para quem perguntou, né, a live vai ficar salva, realmente vai ficar no perfil do Foco. E daqui a algum tempo, poucos dias, vai entrar também no nosso canal no YouTube e no Spotify. Enfim, vai estar multi-canal aí, multi-plataforma. Que chique, que nada. Muito chique. Não tem chiquerer nada, aqui é guerra, é trincheira, é cirurgia. Valeu, Thali. Beijão. Um beijo. Muito obrigado. Tchau, Boa noite, Laurinha. gente.